Uma produção Domínio Público Audiolivros de Neil Gaiman. Golias. Narração Jaime Maciel. Acho que posso afirmar sempre ter suspeitado que o mundo fosse uma farsa barata e tosca. Um péssimo disfarce para algo mais profundo, mais esquisito e infinitamente estranho, e de alguma forma sempre ter sabido a verdade. Mas acho que isso é apenas o que o mundo sempre foi, e mesmo agora que sei a verdade, como você vai saber, meu amor, se estiver lendo isso, continuo achando o mundo barato e tosco. Um mundo diferente, tosco diferente, mas é o que me parece. Eles dizem, essa é a verdade. E eu pergunto, é só isso? E eles respondem, mais ou menos, basicamente, até onde sabemos. Bem, foi em 1977, e o mais perto que eu já tinha chegado de um computador foi quando eu comprei uma calculadora grande e cara. Mas perdi o manual de instruções, portanto, não sabia o que ela fazia. Eu somava, subtraía, multiplicava e dividia, e dava graças a Deus por não precisar calcular senos, cossenos, tangentes, ou usar funções gráficas, ou sei lá o que mais a engenhoca fazia, porque, tendo sido recentemente rejeitado pela RAF, estava trabalhando como guarda-livros num pequeno depósito que vendia tapetes a preços populares em Edgware, no norte de Londres, perto do fim da linha norte. Eu fingia não me incomodar sempre que via um avião no céu, não me importar com a existência de um mundo do qual meu tamanho me impedia de fazer parte. Eu simplesmente anotava números num grande livro contábil. Estava sentado nos fundos do depósito, a mesa que eu usava como escrivaninha, quando o mundo começou a derreter. Sério, era como se as paredes, o teto, os rolos de carpete e o calendário do News of the World, com uma moça seminua, fossem todos feitos de cera e começassem a escorrer, misturando-se em uma coisa só. Eu podia ver as casas, o céu, as nuvens e a estrada lá fora, e tudo aquilo escorria e gotejava, e por trás só havia escuridão. Eu estava de pé sobre a pocinha do mundo, uma coisa esquisita, um emaranhado de cores vivas, que não chegava a cobrir os meus sapatos de couro marrom. Meus pés são do tamanho das caixas de sapatos. Sou obrigado a mandar fazer botas sob medida, e custam uma fortuna. A pocinha emitia uma luz estranha. Numa história de ficção, eu acho que teria me recusado a acreditar que aquilo estava acontecendo. Teria me perguntado se tinha sido drogado ou se estava sonhando. Na realidade, caramba, eu estava lá e aquilo era real. Então olhei para cima na escuridão e depois, como nada aconteceu, comecei a andar naquele mundo líquido, gritando para ver se havia mais alguém ali. Algo piscou na minha frente. "E aí, cara?" disse uma voz. O sotaque era americano, embora a entonação fosse estranha. "Olá", respondi. A imagem continuou a piscar por alguns momentos e, em seguida, assumiu os contornos de um homem, elegantemente vestido, com óculos grossos. "Você é bem grandão, sabia?" observou ele. Claro que eu sabia. Na época, eu tinha 19 anos e já media mais de 2,10 metros. Meus dedos parecem bananas. Eu assusto criancinhas. Dificilmente chegarei aos 40 anos. Pessoas como eu morrem novas. "O que está acontecendo?" perguntei.
Você sabe? Um ataque inimigo atingiu uma unidade de processamento central, contou ele. 200 mil pessoas conectadas em paralelo viraram todas churrasco. Temos um Mirror 13 preparado, é claro, e tudo está funcionando. Você só está flutuando aqui por alguns nanosegundos, até que Londres volte a processar. Você é Deus? Perguntei. Nada do que ele dizia fazia o menor sentido para mim. Sim, não exatamente, ele explicou. Pelo menos não como você imagina. E aí, o mundo estremeceu e me vi indo para o trabalho de novo naquela manhã. Tomei uma xícara de chá e tive o mais longo e estranho ataque de déjà-vu da minha vida. 20 minutos durante os quais eu sabia tudo o que iria acontecer, tudo o que iria fazer. E aí, passou. E o tempo voltou a correr normalmente, um segundo após o outro, como se espera que eles façam. E as horas passaram, os dias, os anos. Perdi o emprego na loja de tapetes e arrumei outro, como guarda-livros de uma empresa que vendia máquinas de escritório. Casei-me com uma garota chamada Sandra, que conheci na piscina do clube, e tivemos um casal de filhos, os dois de estatura normal, e eu achava que tinha um casamento que poderia sobreviver a qualquer coisa, mas não tinha. E assim, um dia ela foi embora e levou as crianças. Eu estava com 20 e tantos anos, já era 1986, e arrumei um emprego numa lojinha da Tottenham Court Road, como vendedor de computadores, e descobri que era bom nisso. Eu gostava de computadores. Ficava admirado com tudo que eles podiam fazer. Era uma época empolgante. Eu me lembro da nossa primeira remessa de ATs, alguns com discos rígidos de 40 megabytes. Bem, eu me impressionava facilmente na época. Ainda morava em Edgware, ia para o trabalho pela linha norte. Estava no metrô uma noite, voltando para casa. O trem acabara de passar por Euston e a metade dos passageiros descera. E por cima do meu Evening Standard, eu olhava para as pessoas no vagão e me perguntava quem elas eram. Quem realmente eram, lá no íntimo. A garota negra e magrinha, que ansiosa escrevia em seu caderno. A velhinha com o chapéu de veludo verde. A moça com o cachorro. O homem barbado de turbante. O trem parou no túnel. Bem, foi o que eu pensei que tivesse acontecido. Pensei que o trem tivesse parado. Tudo ficou silencioso. E aí, o trem passou por Euston e metade dos passageiros desceu. Aí, o trem passou por Euston e metade dos passageiros desceu. E eu olhava para os outros passageiros e me perguntava quem eles realmente eram, lá no íntimo, quando o trem parou no túnel e tudo ficou silencioso. E aí, tudo estremeceu tão forte que eu pensei que outro trem tinha batido no nosso. E aí, o trem passou por Euston e a metade dos passageiros desceu. E aí, o trem parou no túnel. E aí ficou... O serviço voltará à normalidade assim que for possível. Sussurrou uma voz dentro da minha cabeça. E dessa vez, quando o trem diminuiu a velocidade e começou a se aproximar de Euston, eu me perguntei se tinha enlouquecido. Senti que estava preso num loop de vídeo. Eu sabia que aquilo estava acontecendo, mas não podia fazer nada para mudar. Nada para sair daquele estado. A garota negra, sentada ao meu lado, me passou um bilhete. A gente morreu? Dei de ombros. Não sabia. Parecia uma boa explicação. Lentamente, tudo foi ficando branco.
Não havia chão sob os meus pés, nada acima de mim, nenhum referencial de distância e de tempo. Eu estava num lugar branco e não estava só. O homem usava óculos grossos e um terno que parecia ser um Armani. "Você de novo?" perguntou. "O grandalhão, acabei de falar com você." "Acho que não," eu disse. "Foi há meia hora, quando o ataque nos atingiu." "Na fábrica de tapetes?" "Foi há anos, muito tempo atrás." "Foi há cerca de 37 minutos. Estamos processando o modo acelerado desde então, tentando ajeitar as coisas, enquanto pensamos em soluções potenciais." "Quem desferiu o ataque?" perguntei. "A União Soviética? Os iranianos?" "Alienígenas," ele respondeu. "Está brincando?" "Pelo que me consta, não. Já estamos mandando sondas há uns 200 anos. Parece que algo seguiu uma delas na volta. Ficamos sabendo quando aconteceu o primeiro ataque. Levamos bem uns 20 minutos para preparar e implementar um plano de retaliação. Por isso, estamos processando em modo acelerado. A última década pareceu passar voando?" "Sim, acho que sim." "Foi por isso. Nós a passamos bem depressa, tentando manter uma realidade comum enquanto coprocessávamos." "E o que vocês vão fazer?" "Contra-atacar. Acabar com eles. Mas vai levar algum tempo. Ainda não temos o equipamento. Precisamos construí-lo." O branco começou a sumir, transformando-se em manchas rosa escuro e de um vermelho sem brilho. Abri os olhos. Pela primeira vez. Sufoquei. Era informação demais. Então o mundo era acre, cheio de tubos entrelaçados, estranho, escuro, um lugar inacreditável. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Era real. E era um pesadelo. Durou 30 segundos e cada segundo frio pareceu uma pequena eternidade. E aí, o trem passou por Houston e metade dos passageiros desceu. Comecei a conversar com a garota negra do caderno. Seu nome era Susan. Algumas semanas depois, ela veio morar comigo. O tempo estremeceu e avançou. Acho que eu estava ficando sensível a ele. Talvez soubesse o que eu estava procurando. Sabia que havia algo a se procurar, mesmo sem saber o que era. Certa noite, eu cometi o erro de contar para Susan uma parte do que eu acreditava. Que nada daquilo era real. Que, na verdade, estávamos todos pendurados, plugados, conectados. Unidades centrais de processamento ou apenas chips baratos de memória, em algum computador do tamanho do mundo, vivendo numa alucinação consensual que nos mantém contentes, que nos proporciona a comunicação e o sonhar, usando apenas pequena fração do nosso cérebro, que não era utilizada por eles, sejam lá quem fossem eles, para processar números e armazenar informações. Somos memória, concluí. É isso que somos, memória. Você não acredita nisso de verdade, não é mesmo? Ela disse, perplexa. É uma história. Quando fazíamos amor, ela sempre queria que eu fosse bruto, mas eu nunca me atrevi. Eu desconhecia minha força. Eu sou tão desajeitado. Eu não queria machucá-la. Eu nunca quis machucá-la, por isso parei de lhe contar minhas ideias. Tentei fazer o mal-estar passar, fingi que fora só uma piada, mas uma piada sem graça. Não adiantou. Ela se mudou no fim de semana seguinte. Senti falta dela, profunda e dolorosamente, mas a vida continua.
Os momentos de déjà-vu aconteciam mais frequentemente. Momentos gaguejavam, soluçavam, falhavam e se repetiam. Às vezes, uma manhã inteira se repetia. Uma vez, perdi o dia todo. O tempo parecia estar desmoronando por completo. E então acordei certa manhã. E era 1975 de novo. Eu tinha 16 anos e, depois de um dia infernal na escola, saí e fui até o escritório de recrutamento da RAF, ao lado do restaurante turco da Chapel Road. "Você é bem alto", comentou o oficial de recrutamento. De início achei que fosse americano, mas ele afirmou ser canadense. Usava óculos grossos. "Sim", eu disse. "E você quer voar?" "Mais do que tudo." Eu parecia ter uma vaga lembrança de um mundo no qual eu esquecera que queria ser piloto de avião. Algo que eu achava tão estranho quanto esquecer meu próprio nome. "Bem", explicou o homem de óculos grossos, "vamos precisar ignorar algumas regras. Mas vamos pôr você no ar bem rápido." E ele estava falando sério? Os anos seguintes passaram muito depressa. Eu tive a impressão de viver todos eles em aviões de vários tipos, apertado em cabines minúsculas, em assentos onde eu mal cabia, mexendo em botões pequenos demais para os meus dedos. Deram-me acesso ao nível de confidencialidade secreto. Depois ao nível nobre, que deixa o secreto a ver navios. E aí passei para o nível gracioso, a que o próprio primeiro-ministro não tem acesso. E àquela altura eu já estava pilotando discos voadores e outras aeronaves que se deslocavam sem nenhum meio de propulsão visível. Comecei a namorar uma garota chamada Sandra e nós nos casamos. Porque assim teríamos direito à moradia de casal, que era uma bela casa geminada dentro de Dartmoor. Nunca tivemos filhos. Avisaram-me que existia a possibilidade de eu ter sido exposto à radiação suficiente para fritar as minhas bolas. E parecia sensato não ter filhos nessas circunstâncias. Não queríamos criar monstros. Foi no ano de 1985 que o homem dos óculos grossos entrou na minha casa. Naquela semana, a minha esposa estava na casa da mãe. As coisas tinham ficado meio tensas e ela saíra de casa para poder respirar. Sandra disse que eu lhe dava nos nervos. Mas, se eu estava dando nos nervos de alguém, eu acho que era dos meus mesmos. Parecia que eu sabia o que ia acontecer o tempo todo. Não só eu. Parecia que todos sabiam o que ia acontecer. Como se fôssemos sonâmbulos vivendo a vida pela 10ª, 20ª ou 100ª vez. Eu queria contar para Sandra, mas sabia que não devia fazê-lo. Que eu a perderia se abrisse a boca. No entanto, parecia que eu ia perdê-la de qualquer maneira. Assim eu estava na sala de estar, vendo The Tube no Channel 4 e tomando chá, e sentia pena de mim mesmo. O homem dos óculos grossos entrou na minha casa como se fosse a dele e olhou para o seu relógio. "Muito bem", disse. "É hora de ir. Você vai pilotar algo bem parecido com um PL-47. Nem quem tinha o nível gracioso deveria saber do PL-47. Eu pilotara o protótipo algumas vezes. Parecia uma xícara e voava como uma daquelas naves de Guerra nas Estrelas. "Não seria melhor deixar um bilhete para Sandra?" perguntei. "Não", respondeu ele secamente. "Agora sente-se no chão e respire, profunda e regularmente. Inspire, expire. Inspire, expire." Nunca me ocorreu discutir com ele ou desobedecer-lhe. Sentei no chão e comecei a respirar. Lentamente, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Um espasmo, o pior que eu já senti,
Eu sufoquei. Inspirando, expirando. Eu estava gritando, mas não podia ouvir minha voz. Eu não estava gritando. Só conseguia ouvir um gemido fraco, borbulhante. Inspirando, expirando. Foi como nascer. Nem confortável, nem prazeroso. Foi a respiração que me fez suportar toda a dor, a escuridão e o borbulhar nos pulmões. Abri os olhos. Eu estava deitado num disco de metal de cerca de 2,5 metros de diâmetro. Estava nu, encharcado e rodeado por um feixe de cabos. Eles se recolhiam, se afastavam de mim, como vermes assustados ou cobras nervosas de cores vivas. Olhei para o meu corpo. Nenhum pelo, nem cicatrizes, nem rugas. Eu me perguntei qual seria a minha verdadeira idade. 18 anos? 20? Não dava para saber. Havia uma tela de vidro embutida no chão do disco de metal. Ela piscou e se acendeu. Eu estava olhando para o homem de óculos grossos. Você se lembra? Ele perguntou. Você deveria ser capaz de acessar a maior parte de sua memória, pelo menos por enquanto. Acho que sim, respondi. Você vai pilotar um PL-47, ele disse. Acabamos de construí-lo. Tivemos que voltar para boa parte dos princípios e avançar novamente. Modificar algumas fábricas para construí-lo. Outro lote deles estará pronto amanhã. No momento, só temos um. Então, se esse não funcionar, vocês vão ter mais para eu pilotar? Se sobrevivermos até lá. Outro ataque começou há 15 minutos. Arrasou a maior parte da Austrália. Calculamos que ainda seja só uma amostra do verdadeiro ataque. E o que eles estão jogando? Bombas nucleares? Pedras. Pedras? Aham, pedras. Asteroides. Dos grandes. Achamos que amanhã, a menos que nos rendamos, vão jogar a Lua em nós. Você está brincando. Quem dera. A tela se apagou. O disco de metal sobre o qual eu estava começou a navegar através de um emaranhado de cabos e um mundo de pessoas nuas adormecidas. Ele deslizou sobre angulosas torres de microchips que acabavam em pontas de silicone de brilho suave. O PL-47 estava à minha espera, no alto de uma montanha de metal. Pequenos caranguejos metálicos percorriam sua superfície, polindo e verificando cada rebite e cada porca. Entrei nele andando com pernas que, por falta de uso, tremiam e cambaleavam, sem agilidade alguma. Sentei no assento do piloto e fiquei feliz ao ver que fora feito sob medida para mim. Servia. Afivelei o cinto. As minhas mãos começaram a realizar a sequência de aquecimento. Cabos serpentearam sob os meus braços. Senti alguma coisa se plugando na base da minha espinha e outra coisa entrando e se conectando no alto do meu pescoço. Minha percepção da nave expandiu-se radicalmente. Eu vinha em 360 graus, acima e abaixo. Eu era a nave. E, ao mesmo tempo, estava sentado na cabine, ativando os códigos de lançamento. Boa sorte! Disse o homem dos óculos grossos numa pequena tela à minha esquerda. Obrigado. Posso fazer uma última pergunta? Não vejo por que não. Por que eu? Bem, a resposta mais objetiva é que você foi projetado para fazer isso. Melhoramos um pouco o design humano básico no seu caso. Você é maior. É muito mais rápido. Sua velocidade de processamento e seu tempo de reação são mais desenvolvidos. Não sou mais rápido, eu sou grande, mas desajeitado. Não na vida real.
Você só é assim no mundo. E eu decolei. Eu não cheguei a ver os alienígenas, se é que havia alienígenas, mas vi a nave deles. Parecia um fungo ou uma alga. Era toda orgânica, uma coisa enorme, cujo brilho pulsava como um coração orbitando a lua. Parecia algo que você espera ver num tronco podre, semi-submerso no mar. Era do tamanho da Tanzânia. Tentáculos pegajosos de 300 quilômetros de comprimento arrastavam asteroides de vários tamanhos. Eles me lembravam um pouco os tentáculos de uma caravela portuguesa. Aquela estranha criatura marítima, composta, sabe, 4 organismos inseparáveis que sonham ser um só. Eles começaram a jogar pedras em mim quando eu estava a uns 300 mil quilômetros de distância. Enquanto meus dedos atiravam um compartimento de mísseis e eu mirava em um núcleo que flutuava dentro da nave, me perguntei o que eu estava fazendo. Não estava salvando o mundo que eu conhecia. Aquele mundo era imaginário, uma sequência de zeros e uns. Se eu estava salvando alguma coisa, era um pesadelo. Mas, se o pesadelo morresse, o sonho morreria também. Havia uma garota chamada Susan, e eu me lembrava dela de uma vida fantasma, perdida fazia muito tempo. Será que ainda estava viva? Teria sido algumas horas antes ou algumas vidas? Imaginei que ela estivesse pendurada por cabos, careca em algum lugar, sem nenhuma lembrança de um gigante miserável e paranoico. E eu estava tão perto que conseguia ver os detalhes da pele da criatura. As pedras estavam ficando menores e mais precisas. Eu fugia delas em zigue-zagues e manobras radicais. Uma parte de mim estava simplesmente admirando a economia daquela coisa. Nada de explosivos que custavam uma fortuna, nada de lasers, nada de ogivas nucleares. Apenas a boa e velha energia cinética. Pedras enormes. Se uma daquelas atingisse a nave, eu morreria. Era simples assim. O único jeito de evitá-las era ser mais rápido do que elas. Então eu continuava fugindo. O núcleo olhava para mim. Era um tipo de olho, eu tinha certeza. Eu estava a menos de 100 metros dele quando disparei a carga. Depois fugi. Ainda pude ver quando a coisa explodiu. Era como fogos de artifício. Bonito, de um jeito meio fantasmagórico. E não sobrou nada, senão um fraco rastro de brilho e pó. Consegui! Gritei. Consegui, caralho! A tela piscou. Os óculos grossos estavam me olhando. Não havia mais um rosto de verdade por trás deles. Apenas um semblante de preocupação e interesse, como um desenho animado borrado. Você conseguiu! Ele concordou. E agora? Como é que eu pouso essa coisa? Perguntei. Houve uma hesitação. E então... Não vai pousar? Não projetamos a nave para voltar. Era um recurso do qual não precisávamos. Dispendioso demais em termos de materiais. E o que eu faço então? Acabei de salvar o planeta? E agora vou morrer asfixiado aqui? Ele fez que sim. Basicamente é isso. Sim. As luzes começaram a diminuir. Um a um, os controles estavam se apagando. Perdi a percepção em 360 graus da nave. Era apenas eu, amarrado numa cadeira no meio do nada, dentro de uma xícara voadora. Quanto tempo me resta? Estamos desligando todos os seus sistemas, mas você ainda tem pelo menos umas 2 horas.
Não vamos evacuar o ar que lhe resta, isso seria desumano. Sabe, no mundo de onde vim, eu ganharia uma medalha. Obviamente, estamos gratos. E não conseguem pensar numa forma mais palpável de expressar sua gratidão? Na verdade, não. Você é uma peça descartável, uma unidade. Não podemos lamentar sua morte mais do que um vespeiro lamentaria a morte de uma única vespa. Não é sensato nem viável trazer você de volta. E não querem todo esse poder de fogo voltando para a Terra, onde ele poderia ser usado contra vocês, não é mesmo? É você quem está dizendo. E então, a tela se apagou, sem nenhum adeus. Não ajuste o seu televisor, pensei. O problema é com a realidade. Você fica bem consciente da sua respiração quando só restam 2 horas de oxigênio. Inspira, segura, expira. Inspira, segura, expira, segura. Fiquei sentado ali no meu assento, na penumbra, e esperei, e pensei. Aí eu disse: alô? Tem alguém aí? Uma pausa. Linhas apareceram na tela. Sim? Eu tenho um pedido. Escutem, vocês, pessoas, máquinas, sei lá o que são, me devem uma, certo? Afinal, salvei todos vocês. Prossiga. Ainda tenho umas 2 horas, certo? Cerca de 57 minutos. Vocês podem me conectar de volta à realidade? A outro mundo? Aquele de onde eu vim? Não sei. Vou verificar. A tela se apagou de novo. Fiquei ali, esperando. Inspira e expira, inspira e expira, enquanto eu esperava. Eu me sentia muito tranquilo. Se não fosse pelo fato de que me restava menos de 1 hora de vida, estaria ótimo. A tela brilhou. Não havia ninguém, nem desenho, nem nada. Só um brilho suave. E uma voz, meio na minha cabeça, meio fora, anunciou: de acordo. Senti uma dor aguda na base do crânio. Depois, escuridão por vários minutos. E depois, isto. Tudo foi há cerca de 15 anos, em 1984. Voltei a trabalhar com computadores. Tenho uma loja na Tottenham Court Road, e agora que nos aproximamos do novo milênio, estou escrevendo isso. Dessa vez, casei-me com Susan. Levei alguns meses para encontrá-la. Nós temos um filho. Estou com quase 40 anos. Pessoas como eu não vivem muito mais do que isso de maneira geral. O coração para. Quando você ler isso, eu já estarei morto. Você saberá que estou morto. Terá visto um caixão grande o suficiente para 2 pessoas entrando num buraco. Mas saiba de uma coisa, Susan, meu amor. Meu verdadeiro caixão está orbitando a Lua. Parece uma xícara voadora. Eles me devolveram o mundo, e você, por um tempinho. Da última vez que contei a você, ou a alguém como você, a verdade, ou o que eu sabia dela, você me abandonou. E talvez aquela não fosse você, e eu não fosse eu, mas não me atrevo a arriscar de novo. Portanto, escrevo isso. E você vai recebê-lo junto com o resto dos documentos quando eu me for. Adeus. Eles podem ser uns canalhas sem coração, insensíveis, computadorizados,
vampirizando as mentes do que resta da humanidade. Mas não posso deixar de me sentir grato a eles. Eu vou morrer logo. Mas os últimos 20 minutos foram os melhores anos da minha vida. Fim. Você acaba de assistir Golias, um conto de Neil Gaiman ambientado no universo de Matrix. Para continuar ouvindo histórias como essa, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar essas histórias com os seus amigos. Obrigado pela sua audiência e nos vemos de novo aqui no canal Domínio Público Audiolivros.